Queridos, graça e paz. Hoje pela manhã nós estivemos imitando Elias, né? Elias, ele passou por uma crise grandiosa, uma crise avassaladora ali no capítulo 19, e Deus resolveu tratá-lo e lhe deu uma alimentação balanceada, um pouco de repouso e uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Hoje vocês caminharam junto comigo pela manhã, num sermão um tanto longo. Hoje à noite eu quero tratar com vocês sobre uma questão também absolutamente importante, creio eu, a direção de Deus para as nossas vidas nesta noite, só que num sermão um pouco mais curto que o sermão matinal. Nós vamos então abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 5, aos irmãos que não vi hoje pela manhã, nós trazemos a eles a palavra de saudação também da Igreja Presbiteriana de Camaçari, a felicitação por mais um aniversário que Deus lhes concede por sua graça estarem completando e que Deus os faça firmes no bom caminho do Evangelho. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva,
Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo. Quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a esse Ciro que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em calce de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. Despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos, servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Oremos, meus irmãos. Mais uma vez, Senhor Deus, colocamos-nos à tua presença, rogando-lhe que tenha piedade de nós, perdoe os nossos pecados e condescenda em falar aos nossos corações. Tudo para o louvor da sua glória, para o engrandecimento do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, teu Filho, e para a edificação, salvação de perdidos, e tudo para a glória tua. Oramos não em nosso nome, mas no nome suficiente e precioso de Cristo Jesus, nosso amado Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vimos pela manhã as telas da vida de Elias. Aqui nós vamos ver uma mensagem no tocante a essa experiência vivida por Naamã. Naamã era o general, o comandante do exército que, durante 300 anos, impôs os seus domínios aos povos vizinhos e também algumas terras longínquas. Naamã era o homem que estava
à frente da sustentação do poder. Sim, não hoje apenas, mas sobretudo naquela época, o soberano se mantinha a partir da força bélica, da força das armas. Naamã, portanto, era o comandante, era alguém que gozava de grande prestígio. Naamã era aquele homem que provavelmente era olhado por pais e mães ali da Síria e desejavam que os seus filhos se espelhassem no exemplo daquele vitorioso legionário. O nome Naamã significa agradável. Esse é o significado do seu nome. O texto nos diz que, muito embora ele fosse herói de guerra, ele fosse o comandante do exército, ele tivesse o nome com uma maquete absolutamente atrativa, agradável, ele estava subjugado a uma doença, humanamente falando, incurável. Para aquele tempo, lepra. Para os nossos tempos, hanseníase. Essa era a situação em que estava esse homem. Parece-me que Naamã exemplifica a vida de muitas pessoas que ostentam nomes preciosos, que aparentam viver uma vida triunfante, que tem um nome comum dentre o arraial espraiado na face da terra, o nome cristão, que é um nome agradável, é um nome vitorioso, é um nome precioso, é um nome que carrega uma expectativa não apenas para o presente, mas que adentra a eternidade, a esperança de viver no local onde não haverá dor, nem clamor, nem luto, porque tudo isso será passado, onde todas as lágrimas serão enxugadas dos olhos, onde não haverá mais os traumas, os embates, as colisões sociais vividas por cada um de nós. O seu nome, portanto, é cristão, mas é verdade também que muitos cristãos não estão atualmente desfrutando da vida abundante que Cristo prometeu no Evangelho de João. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Qual é o teu nome? Cristão é o meu nome. Cristão é o meu nome. Então você é alguém que espiritualmente descende de Cristo. Não descende mais de Adão, sim. Justificado pela fé, sim. Tendo sido perdoados de todos os seus pecados passados, presentes e futuros, sim. Você é alguém que está imerso num processo que jamais sofrerá a solução de continuidade definitiva, a saber, o processo de santificação, e a cada dia viverá de tal sorte que estará espelhando a glória do Cristo. Sim. Mas como está a sua vida atualmente? É essa a sua realidade? Você realmente está vivendo toda essa glória para a qual foste chamado? Ou atualmente você se sente em situação de miséria, você se sente espiritualmente abatido, você se está dentro de uma depressão espiritual? Qual é a situação da sua alma atualmente?
Naamã, do ponto de vista humano, tinha tudo para ser um homem satisfeito, pleno. Mas há uma nota que destoa e que determina a sua miserabilidade. Ele era um homem de guerra, diz o verso 1, porém leproso. Naamã vivia as glórias do dia e as tristezas da noite. A glória diante das grandes agremiações e a frustração quando na sua solidão, quando ele tinha que depor, desenvergar aquela poderosa couraça que carregava um peso histórico indizível aqueles dias. Ele então contemplava o seu tecido epitelial, provavelmente seu tecido muscular, e quiçá o seu próprio tecido ósseo, sendo completamente carcomidos por uma doença que superava qualquer possibilidade, não só dele, mas de qualquer homem resolver para ele. Naamã poderia desfrutar de alegrias temporárias, de satisfações fortuitas, mas a verdade é que Naamã estava imerso numa grande e terrível infelicidade. Você diria, pastor, é possível que um cristão chegue a esse estado? É possível. Se você ler os símbolos de fé na parte que toca a providência de Deus, você vai ver que ali nos é dito que Deus, por sua providência, muitas vezes entrega temporariamente os seus filhos eleitos às inclinações, às concupiscências dos seus próprios corações, e eles então conhecem o poder do mal que habita dentro de si, embora na forma de resquícios, e então eles percebem o quanto precisam de Deus, e sem Deus certamente caminhariam para a colisão frontal, fatal e definitiva da morte eternal. É possível que um cristão passe por essas situações dificílimas. É preciso dizer que Deus não perde o controle, a soberania de todos os fatos. Mas é possível encontrar um Pedro negando Jesus 3 vezes, para tentar preservar a sua própria vida, vida que ele, num discurso ardoroso anterior, disse: o senhor está enganado. Tudo isso o senhor pode estar certo em relação aos 11, mas em relação a mim não, porque pelo Senhor darei a própria vida. E a sua terceira negativa é fatal e fatídica, porque ele nega sob praguejos e sob juramentos. Que negócio é esse de praguejar, pastor? Já viu que o nível diz assim? Se eu estou mentindo, que a carreta passe por cima de mim. Mais ou menos essa a postura dele. Mas o juramento, ele está dizendo: eu tomo a Deus por testemunha sobre a minha alma, sob pena de maldição, de que o que eu estou a falar é verdade. Eu não conheço esse homem. O patrono do colegiado apostólico, o apóstolo Pedro. Tomé negou o Senhor, outros discípulos também negaram ao Senhor. Quantos servos, talvez um dos mais emblemáticos para nós, é Davi.
Davi, um homem segundo o coração de Deus, e Davi enveredou-se por caminhos os mais hediondos que se possam imaginar a um cristão percorrer. Davi fez isso. E essas personagens estão postos para que em alguns momentos nós vejamos a nós mesmos e percebamos como precisamos nos voltar para Deus. Como o maná de hoje não serve para amanhã, a oração de hoje não serve para amanhã, a meditação de hoje não cobre o amanhã. Nós precisamos estar diante de Deus, e precisamos temer a Deus, e precisamos depender dEle, servi-lo todos os dias da nossa vida. Do contrário, teremos esse gráfico oscilatório nas nossas vidas, alto e baixo. É bem verdade que a igreja é descrita sobre esse gráfico. Mas é interessante, meus irmãos, que foi perguntado para John Wesley, grande avivalista, se você soubesse que Jesus iria voltar hoje, o que você faria? Sabe qual foi a resposta daquele homem? Continuaria fazendo o que venho fazendo todos os dias da minha vida. Amando, servindo, lendo a sua palavra, buscando comunhão com Ele, fazendo a sua vontade, negando a mim mesmo, pregando o evangelho glorioso aos homens, para afastá-los do pecado e da condenação e povoar os céus. Foi essa a resposta do grande avivalista John Wesley. Eis, portanto, meus irmãos, aqui está uma questão que, quem sabe, possa ser o seu presente momento. Você tem o nome mais agradável do mundo, cristão. Mas quem sabe está vivendo uma situação desagradável na vida. Mas, pastor, o que mais poderia ser apontado como algo desagradável a esse homem? Esse homem tinha uma esposa. Mas esse era o desagrado, ter uma esposa? Não. É que ele tinha uma doença que era absolutamente contagiosa. Provavelmente esse homem tinha filhos. Provavelmente esse homem tinha que viver com utensílios separados, dormia numa cama separada, recebia os elogios daqueles que não podem escrutinar o interior. Porém, quando estava na solidão da sua cama, do seu quarto, contemplava a destruição que avançava sobre o seu corpo e tornava infeliz a sua alma. Esse homem estava vivendo, portanto, essa situação. E como disse, eu posso estar sendo agora, da parte do Senhor, direcionado a falar a alguém ou a algumas pessoas que estejam vivendo assim. Essa mensagem, portanto, tem muito a lhe dizer. Vejam que nesse estado de coisas, esse homem, portanto, era um homem livre para ir onde quisesse. Mas onde quer que ele fosse, ele estava preso à hanseníase, ele estava preso à lepra. Você pode sair daqui e ir para o outro polo da terra, né? Ou melhor, ir para um polo da terra. Você não está no polo, nem no sul, nem no norte, por assim dizer. Então, mas você poderia ir para o polo norte. Todo o frio daquele local não iria te fazer 1 milímetro mais santo. Não iria te fazer 1 milímetro mais santo. Esse homem vivia, portanto, esse paradoxo, essa antítese. Ele é livre e paradoxalmente escravo. Mas nós temos um outro paradoxo aqui que nos interessa, porque a cura de Naamã, como a cura de qualquer homem, vai acontecer a partir da pregação da palavra de Deus. Veja que isso é magnífico. Este homem, nas suas incursões militares, cativou, prendeu
uma jovem, provavelmente uma adolescente. O verso 4 diz, verso 3 diz, disse ela, mas eu preciso ler o verso 2 para você situar que ela era uma menina cativa. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Essa menina tinha tudo para odiar esse homem. Esse homem a tirou da sua terra, a tirou das influências benéficas espirituais do seu povo, a tirou da sua família. Mas essa jovem, com uma vida abundante e cheia de Deus, olha com misericórdia para aquele seu algoz e diz, expressando um profundo desejo da sua alma: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ele então foi evangelizado, ele recebeu uma notícia gloriosa, ele recebeu uma boa nova. A palavra evangelho significa boa notícia, agradável notícia. É um binômio, né? Eu e angelion, né? Então, é um binômio. Eu é um prefixo, né, que nós utilizamos, inclusive, para expressar essa sensação de agradabilidade, né? Eufonia, né? Bom som. Até utilizar, não sei se podemos entender, razoável adequação, eutanásia, boa morte, né? Então, evangelho, boa notícia. Que notícia maravilhosa! Há um Deus que pode resolver problemas humanamente insolúveis. Há um Deus que transpõe os limites da esperança humana. Há um Deus que pode, com a sua poderosa palavra, mudar a história da sua vida hoje. Então, essa menina é o instrumento de Deus para levar essa mensagem a Naamã. Naamã então corre para o rei. E a concepção de Naamã é uma concepção militar e uma concepção bem calcada naquilo que ele estava acostumado. Qual que é a concepção? Bom, se alguém tem poder em Israel, essa pessoa é o rei. Se alguém tem esses poderes sobrenaturais, se ele fosse conhecedor, né, da mitologia egípcia, ele ia entender logo, não, é o rei. É o rei quem tem poder. E então, como o rei de Israel estava subjugado ao reino da Síria, nesta época, é mandada uma carta. Logo que chegar essa carta, saberás que eu te enviei Naamã para que ele o restaures da sua lepra. Mas aqui, meus irmãos, está claro que o poder não resiste no palácio. O principal poder da vida não reside nos planaltos da vida, não reside nas assembleias da vida. Na verdade, nós precisamos sempre nos lembrar, inclusive cantar o que cantamos pela manhã hoje: ó Rei das Nações. Quem não o temerá? Quem não glorificará o seu nome? Os homens estão se macumunando como se fossem, em sua agremiação seletiva, dentro desta casta reputada superior, detentores do poder. Mas olha o que aqui diz o Salmo 2, o grande salmo messiânico, o Salmo 2, base de muitas das argumentações do grande apóstolo Paulo. Diz o texto, verso 2 do Salmo 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. O que é que o Senhor faz?
treme, se preocupa, fica perplexo, fica apreensivo. Não. O verso 4 diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, sim, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E nós, ou melhor, Deus dizendo, né? Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, Jesus Cristo. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Nós tivemos com Copérnico a ideia do heliocentrismo, Sol como centro, né, do universo. Mas nós cristãos cremos que o universo todo está regido pelo seu Criador, pelo Deus do universo. Tudo está debaixo do seu santo e glorioso domínio e poder, e todas as coisas cooperam para o seu propósito. Nada pode fugir ao seu mandar, embora os homens imaginem que o poder reside aqui, ali, naquele ou naquela pessoa, ou até mesmo em tal entidade. Mas nós somos conscientizados, e é o que vai acontecer a Naamã no registro aqui, de que uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir que o poder pertence a Deus. Ora, meus queridos, a carta chega ao rei de Israel. O rei então rasga as suas vestes e diz: eu não estou no lugar de Deus. Eu não tenho poder para dar a vida e tirar ou tirá-la. Ele está rompendo comigo. E o profeta então diz para ele: manda ele aqui, né? Manda ele vir a mim, e saberás que há profeta em Samaria. E então Naamã vai. Naamã, como era de se esperar, era um homem completamente possuído por um orgulho do tamanho ou superior à glória que ostentava na qualidade de comandante do exército do rei da Síria. E então ele vai, mas didaticamente, o profeta não vai até ele. O profeta manda um mensageiro com um recado a este homem, né? Diz aí o verso 9: veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Mandou uma mensagem. Aqui está uma evidência inequívoca de que Deus habita num alto e sublime trono, mas no coração humilde e contrito. O coração de Naamã não era contrito. Portanto, o profeta, representante de Deus, sequer se apresenta diante dele, e ele fica como que até admirado, indignadamente admirado. Por quê? Todos queriam estar diante de Naamã, todos queriam ter um contato com Naamã, todos queriam ter alguma proximidade com Naamã. Para Naamã, aquela era uma oportunidade de ouro para o profeta. Está diante do grande general que comandava o exército, que dominava o mundo naqueles dias. E então, meus irmãos, apenas uma mensagem, por um mensageiro, um moço, provavelmente, meus irmãos, né, o moço que levou a mensagem foi Geazi, esse servo incauto que aqui nos é mencionado. E ele leva essa mensagem, e Naamã então fica indignado. Mas daqui saiu uma expressão muito interessante, dizendo o seguinte: 7 mergulhos para quebrar o mau orgulho. Sim,
7 mergulhos para quebrar o mau orgulho. Naamã, então, passa a evidenciar o seu orgulho. Primeiro, porque ele queria que o profeta viesse. Diz o texto, verso 10. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, que ele iria se colocar de pé diante de mim, que ele iria invocar a Deus na minha face, que ele iria mover a mão sobre o lugar infectado e iria me curar da minha lepra. E ele continua o seu argumento e demonstrando a sua altivez. Ele diz: não são Abana e Farfá, rios de águas cristalinas ali na capital do império, Damasco? Não poderia eu banhar-me naqueles rios? Aquelas sim são águas dignas de um herói de guerra. Mas ele precisava dar 7 mergulhos num rio raso, com águas turvas, e tinha que ser 7 vezes. 7 é um número completo. Quem conhece o Apocalipse sabe disso. 7 é um número completo. É um número cheio. É um número que traz a ideia de plenitude. E aqui, portanto, ele deveria plenamente se humilhar. Quando Naamã começa, então, a se sentir estimulado a se humilhar? Primeiro, porque esse era o único caminho. E eu preciso dizer que nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a saber, o nome do Senhor Jesus Cristo. De maneira que não há outro caminho de salvação, não há outro caminho de cura para a sua alma, não há outro caminho onde você possa realmente trilhá-lo e chegar em Deus, a saber, o único caminho que é Jesus Cristo. Só há esse. Só há esse. Não há esperança para o homem na religião presbiteriana, não há esperança. Nos centros de macumba, não há esperança. Nos templos católicos, não há esperança. Só Jesus Cristo é a esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta, ele fala de Cristo como sendo a nossa viva esperança, a única esperança para os homens. Então, ele está diante de uma situação onde só há uma possibilidade. Mas a segunda questão, queridos, é que Naamã só se sentiu estimulado a romper com esse orgulho e mergulhar no rio quando ele se sentiu amado. Sim, quando ele se sentiu amado. O tratamento entre os militares é um tratamento marcado por solenidade e às vezes é um tratamento até ríspido, rústico, sem muitos refinos, direto. Mas olhe a alma desses oficiais que estavam ali. Verso 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse o profeta pedido alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. O problema, queridos, é que as pessoas só tinham contato de Naamã com a sua couraça, com a sua indumentária, com aquilo que escondia o seu interior. E agora Naamã estaria à beira do rio, despindo-se de todo o seu traje, expondo aos seus oficiais a sua condição deplorável e sofrível. E teria que mergulhar num rio de águas turvas e raso. Aqui quem tem oportunidade de mergulhar, sabe, sempre geralmente procura uma profundidade confortável. Mas você mergulhar numa água no joelho é complicado. Então imagine Naamã se abaixando ali para poder dar aquele mergulho, levantar, primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, nada. Naamã, quem sabe, pensou em desistir.
mas porque se sentiu amado, estava sendo estimulado por esse amor, ele então mergulha mais uma vez, e então o milagre acontece. A você que talvez ache que não foi amado, eu te convido a olhar para a cruz. Eu te convido a pensar num Deus que estava na glória com seu Pai, acompanhado também da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Eu te convido a pensar num Deus que era pleno, nada lhe fazia falta, possuía a adoração perfeita dos arcanjos, dos anjos, dos querubins, de toda a corte celestial, mas ele resolveu humilhar-se, ele resolveu descer dos mais altos céus, ele resolveu nascer numa família humilde, num local reservado a animais irracionais, num local provavelmente com seu cheiro característico. Alguém iria dizer que era um odor desagradável, mas foi ali que ele nasceu. Ele assumiu a sua condição, e achado em figura humana, ele humilhou-se a si mesmo, obedecendo a Deus, indo para a morte mais ignominiosa, a mais abjeta, a mais deplorável, a morte reservada para os mais hediondos dos criminosos. Ele preferiu a cruz. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você foi amado na cruz. Você não pode se queixar que não há uma oferta de amor feita a você, te convocando sim a romper com esse orgulho, a romper com essa altivez, e a humildemente voltar-se para Deus, clamando a sua misericórdia. E eu creio que se você fizer isso, Ele vai te aceitar. Ele vai te aceitar. Mas, pastor, o senhor não é reformado? Claro que sou. Tenho concepções reformadas, mas creio que nenhum homem fará isso se Deus não operar nele tanto o querer como o efetuar. Então, se você está aqui ouvindo essa mensagem, sabe que precisa confessar seus pecados, se voltar para Deus, você estará se voltando para um Deus que te ama, e provou isso, morrendo na cruz, suportando a ira de Deus, para que não importa quais são os pecados que você cometeu, Ele com as suas longas mãos graciosas te arranque desse tremendal de lama, e hoje mesmo você tem a vida eterna. Naamã se sentiu amado, por isso ele mergulhou. Ao 7º mergulho, ele então levanta-se. E o que a Bíblia diz, queridos irmãos, é que ele levantou. Verso 14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Quem evangelizou ele? Uma criança. Sua carne se tornou como a carne de uma criança. 2 Coríntios 5,17. Não traz a ideia de você fazer um reboco, uma reforma, mas o que a Bíblia diz é que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Deus promete vida nova para aqueles que humildemente confessam a Ele seus pecados e buscam da parte dEle a sua salvação. Como eu posso saber, pastor, que Deus me salvou? Olhe para Naamã. Sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele agora não vai embora. Ele veio por causa da cura física, mas agora ele está tocado por Deus,
sua questão é mais séria, mais profunda. E aí o que diz o verso 15, ao invés de ir embora, ele poderia ser razoável, né? Racionalista. Bom, já estou curado, aquele profeta não quis me ver, quando será que um dia ele terá o privilégio de ver a minha face? Não, agora ele é nova criatura. Olha o verso 15, voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, foi lá bater na porta, veio, pôs-se diante dele, agora o homem de Deus sai para atendê-lo, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra, ele nem fala da cura física mais, em toda a terra não há Deus senão Israel. Aceite um presente do teu servo. E mais uma vez, didaticamente, o profeta não aceita. Por que o profeta não aceita? Para que fique claro na mente de Naamã que tudo no Evangelho começa com a graça, se desenvolve com a graça e se conclui com a graça. Eu amo um hino do nosso cenário que diz assim: quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Louvado seja Deus. É isso, queridos, que nós precisamos ter na nossa alma. Nós estamos aliançados com um Deus gracioso. Nós estamos unidos inseparavelmente a esse Deus por sua graça. Não é isso que Paulo diz no canto da vitória? Eu sempre digo que o canto da vitória não é o de Cassiane, é o de Romanos 8, que diz: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, ele volta-se, e agora ele está diante do profeta, e o profeta diz: não quero presente. Alguém poderia dizer: rapaz, mas que profetazinho marrento, né? Poderia dizer assim: que profeta marrento. O camarada chega lá, querendo ser curado, e ele sequer vai ver o estado do camarada, manda um recado. E quando o camarada vem para dar um presentaço para ele, talento era uma medida que era utilizada para metais preciosos, ouro e prata. Era o equivalente a mais ou menos para eu não errar, entre 40 a 65 quilos. Imagine o que estava sendo levado para esse profeta. Mas esse profeta aqui não participa das igrejas neopentecostais. Ele não é da Universal. Ele não é da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ele não é da Igreja Mundial do Poder de Cristo e outras igrejas por aí. Ele diz: não, ensinar a graça de Deus aos homens vale mais do que obter dos homens ofertas. E então, esse homem rejeita, porque ele quer que a noção da graça esteja. A partir do momento que o homem percebe que não pode dar nada, agora ele começa a entender que ele está na condição de suplicante, e ele então faz uma súplica. Verso 16: porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, então eu que vou pedir. Eu peço que me dê 2 cargas de terra que eu possa transportar em 2 animais, porque eu vou levar a terra de Deus para a Síria, e eu vou adorar a Deus em cima dessa terra. Isso nos lembra o grande Rui Barbosa, que em seu célebre discurso em Haia, estava ali diante daquela plateia, pôs a mão no bolso, pegou um saco que ele levava ao bolso cheio de areia, jogou ali no chão, pisou naquela areia e disse: agora eu estou à vontade para falar, porque eu estou na minha terra. Então esse homem tem essa ideia aí.
E ele diz: eu agora vou adorar somente a Deus. De hoje em diante eu adoro somente a Deus. Em que pese o meu ofício, e quando o meu Senhor se encurvar, eu tenho que me encurvar para segurá-lo. Mas me perdoe por isso. Ele diz: não, vá cumprir o seu papel, fique em paz. E esse homem então agora sai completamente absolvido pela convicção de que esse Deus é gracioso, de que esse Deus opera maravilhas e o faz pela graça. E disse à sua igreja: de graça recebestes, de graça dai. Então preguemos o evangelho gracioso aos homens. E então, queridos, temos a nota fatídica. Aquele que tanto andou com o profeta, mas não aprendeu com o profeta, que está diante de um fato onde a didática está clara diante dos seus olhos, mas ele é avarento, ele ama o dinheiro, e a Bíblia já diz que ninguém pode servir a dois senhores. Geazi então vai servir ao seu senhor, Mamon, e ele corre em calça de Naamã. Naamã desce do cavalo e lhe pergunta: vai tudo bem? Qual é a sua resposta? Tudo vai bem. Observe que então ele pega ali, aqueles valores em nome do profeta que havia dispensado, e aí agora ele adentra. É um coroinha, malfadado coroinha. Verso 24, diz que tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos, depositou na casa, despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, quem sabe com aquela auréola, E o senhor dele lhe pergunta, o profeta lhe pergunta: vai tudo bem, Geazi? Geazi então diz: tudo às mil maravilhas, Senhor. Vai tudo muito bem, graças a Deus. Se melhorar, estraga. E aí então, observe que o profeta diz: porventura não foi contigo o meu espírito, quando você se aproximou daquele homem, para tomar vinhas, olivais, ouro, prata? Era esta a ocasião para você fazer isso? E então ele recebe a sentença do Senhor por boca do profeta, dizendo: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Finalizamos pela manhã com duas perguntas: onde está o Senhor Deus de Elias? E também, onde estão os Elias de Deus? A pergunta de Deus para a sua vida e para a minha vida nesta noite é: vai tudo bem? Está tudo bem com você? Não precisa você se voltar para Deus, colocar-se diante dEle, despir-se dessa realidade que inclusive envelopa esse nosso presente mundo, onde as pessoas sempre estão preocupadas e dependentes da opinião alheia para estar bem ou mal? Será que você não deveria despir-se disso e começar hoje, atendendo a convocação de Deus? Não é a convocação do pastor Antônio, não, é a convocação de Deus. Vai tudo bem com a sua vida? Se não vai bem, e você entende que existem coisas que precisam ser tratadas na sua vida, eu quero te convocar a vir aqui, a esquecer das pessoas que vão olhar, que você vai vir, e a olhar para Deus, como Naamã, despir-se de existenciais armaduras, mas se colocar diante de Deus agora, para uma oração. Eu quero te convocar para vir aqui agora, sem delongas. Se Deus falou ao seu coração e você deseja a intervenção de Deus na sua vida e quer se colocar agora diante desse Deus, o seu Deus de Elias que está aqui, venha. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Não teremos canção, para que na canção você venha, mas eu quero orar por você. Se Deus falou com você, venha. Nós vamos orar por sua vida.
Você que está aqui não é mais pecador do que eu, e não é mais necessitado do que eu. Quero convidar você, se você puder, tudo bem.